بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós estávamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos ainda na introdução sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje nós vamos falar sobre duas questões importantes sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e entrarmos um pouco na questão do mês de Ramadã, que a menos que 10 dias, inshallah, nós estaremos entrando no mês de Ramadã. A questão que nós vamos falar sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoje sobre duas questões. A primeira, que seria o mundo antes da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que o mundo era? A Península Arábica, os romanos, os persas, as demais, a China, a Índia, esses países nós sabemos que eles estavam nas trevas totais antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resumindo essa questão, tem o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala sobre essa questão. Ele disse, يقول الله عز وجل, ele fez uma khutbah certo dia e ele disse Allah subhanahu wa ta'ala, وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أو كلهم. Eu criei todas as minhas criaturas na retidão. Hunafa, aquele que está na retidão, na crença em um único Deus. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاشْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. Vieram satanazes e tiraram eles da sua religião. Porque a origem da pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala cria toda a pessoa já na crença de um Deus único. A criança ela já nasce na pureza. Essa pureza já vem na natureza da criança, que há um Deus único que deve ser adorado, que Ele é o Criador. Então a criança vai crescendo nisso. Só que depois ela se desvia conforme os pais dele, conforme a sociedade dele, conforme a situação onde ele vive. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala nesse hadith, فَاشْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ. Os satanazes vieram e foi tirando eles da pureza e da religião. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele mandou os mensageiros e as pessoas já sabiam o lícito e ilícito. E ele disse, os satanazes, através de algumas pessoas nessas sociedades, começaram a proibir aquilo que Allah permitiu e permitir aquilo que Allah proibiu. E dentre as ordens que os satanazes ordenaram eles a fazerem, قال وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل بي سلطانا. E os satanazes ordenaram as pessoas a idolatrarem aquilo que não devem fazer ou aquilo que eles não devem adorar, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ. Então nesse momento o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele está falando sobre a situação antes do Islã. Aí ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala olhou para a humanidade antes da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَمَقَتَهُمْ, ele amaldiçoou a todos eles, porque todos eles estavam na adoração de ídolos, de estátuas, de pessoas, do sol, da lua, do mar, das pessoas, dos animais. Então as pessoas deixaram de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, e isso estava em massa em relação àquela época, a não ser, ele disse, Arabahum wa ajamahum, os árabes entre eles e os não árabes, illa baqaya min ahli al-kitab, a não ser alguns que estavam naquele momento que seguiam a mensagem do profeta Moisés ou do profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele. Naquele momento, subhanallah, as pessoas, as civilizações naquela época eram divididas em grandes partes, como nós já falamos. Tem 3 princípios que eles seguiam. 3 princípios que as pessoas seguiam naquela época. A primeira dela é o desvio doutrinário completo.
الانحراف العقائدي التام. Então a doutrina deles tinha um desvio total, de não adorar a Deus, não seguir um mensageiro, não ter um livro. Então era um desvio total. Então isso fez com que a fé ela foi corrompida totalmente entre as pessoas. Então ninguém tinha fé naquela época em Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles adoravam as imagens, tipo em Meca, tinha 360 imagens ao redor da Kaaba. As pessoas adoravam, cada tribo tinha uma imagem, tinha um ídolo a ser adorado. Os persas também eram assim, os romanos também eram assim, na Índia também eram assim, em outros locais também, as localidades naquela época, cada um tomava os seus ídolos como Deus. Então, a primeira coisa que seria o desvio doutrinário completo da civilização mundial naquela época. A segunda questão, o colapso moral completo. As pessoas já não tinham também a moral. Por quê? De onde que vem a moral, o bom caráter? Através da religião. Allah subhanahu wa ta'ala, ele determina que isso é permitido, aquilo não é permitido, porque se for deixado para as pessoas não sabem o que é permitido e que não é permitido, a não ser aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina na vida deles, e eles levam isso na origem do ser humano, como nós falamos, que Allah subhanahu wa ta'ala ele cria ele na pureza, então ele tem algumas características, algumas qualidades, ou ele preserva, ou ele vai saindo desses bons caráteres. E por isso que o Rasul alayhi salam ele disse: "Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq." Eu fui somente enviado para completar o bom caráter. Então, o bom caráter, o profeta ele veio, foi enviado para completar o bom caráter que já não existia na pré-história ou antes do Islã. A terceira questão, que seria o acúmulo extremo de forças materiais. Então, as grandes potências naquela época, principalmente os romanos e persas, e outras potências que tinham também naquela época, eles acumulavam forças e exércitos, porque o mais forte, ele que tomava conta do mais fraco, e não tinha limites. Então, a injustiça, ela prevalecia naquela época. Então, quem tinha força, ele tomava conta daquele que não tinha força, de maneiras que o ser humano jamais iria aceitar. Deles tomarem as pessoas como escravos, deles matarem, deles prejudicarem, deles tomarem os seus bens, de fazerem aquilo que o ser humano ele não aceitaria. Então, já que eles estão distantes da religião, o acúmulo de força que eles tinham era para tomar conta de tudo que estava ao seu redor, de qualquer forma. Então, isso assim estava a situação antes do Islã. Três questões importantes para nós sabermos como é que estava a humanidade antes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado. Então eles tinham três questões: o desvio doutrinário por completo, isso em primeiro lugar. O segundo, o colapso moral completo também. As pessoas não tinham moral nenhuma, porque para eles o adultério, a legitimidade da criança não tinha a pessoa quem que é o pai dessa pessoa, dessa criança, isso não existia. A prostituição, isso era abertamente anunciado ou praticado nas sociedades sem que fosse nada proibido, né? Então isso faz com que o moral naquela época fosse o que? Tivesse um colapso e não ter moral nenhuma em relação àquelas sociedades que existiam antes do Islã. E a terceira também, como nós falamos, a força extrema que eles acumulavam, exércitos treinados para que tomassem conta, cada um tomasse conta do outro, ou para que injustiçassem as pessoas que são inferiores a elas. Então são essas as três questões, em resumo, da situação do mundo antes do envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma outra questão que é importante, que nós deveremos aprender também:
as fontes, de onde que nós vamos pegar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Como é que nós sabemos que a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é 1, 2, 3? Nós falamos na nossa introdução que os detalhes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram citados nos mínimos detalhes, né, foram passados para nós, escritos, isso de fonte que tenha corrente autêntica, sem que a pessoa tivesse dúvida nenhuma do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha essas qualidades, ele tinha esse caráter, a fisionomia dele era essa, os detalhes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todos os sentidos, ela foi determinada para nós e foi escrita e passada para nós, as suas batalhas, as suas vindas e idas, o seu casamento, os detalhes da vida dele, em todos os sentidos. Onde que nós pegamos? Quais são as fontes que a gente consegue, se hoje eu vou procurar e ver sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E quais livros que eu procuro? O primeiro livro que eu procuro sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o Corão. Al-Quran. Porque no Corão nós vamos ver tipo as batalhas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve, tipo a batalha de Badr. É uma batalha importante para nós no Islã. A primeira batalha que os muçulmanos tiveram a vitória quando os incrédulos vieram para acabar com o Islã. O que aconteceu ali? Como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suplicou? O que aconteceu nos mínimos detalhes daquela batalha? Nós teremos isso no Corão quando a gente recita Surat Al-Anfal. Quando nós recitamos Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Anfal, ele cita até o local de onde que vieram os incrédulos, de onde que veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com o seu exército, como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala ajuda, como é que desceram os anjos para ajudarem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que aconteceu com os incrédulos, o que aconteceu com os muçulmanos. Então, sendo que o Alcorão Sagrado, ele não é um livro de história, mas ele dá as diretrizes de algumas partes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e você quer dos detalhes, você volta para outros livros. Só que ele te dá aqui as diretrizes das principais histórias da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você tem a batalha de Uhud, é uma das batalhas onde morreram 70 dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi machucado, onde que houve uma vitória dos incrédulos no início. Allah subhanahu wa ta'ala colocou em teste os muçulmanos e Allah subhanahu wa ta'ala ele cita isso, qual o motivo desse teste. Depois os muçulmanos tiveram a vitória. Se você quer saber sobre a batalha de Uhud, você vai lá e vai ler na Surat Ali Imran. Tem mais ou menos na Surat Ali Imran uns 60 versículos mais ou menos que fala sobre essa batalha. E como nós falamos, não é contado como um livro de história, mas sim, são lições que Allah subhanahu wa ta'ala coloca ali, você extrai delas sobre essa batalha e as lições que você aprende dessa batalha. Tem outra batalha também chamada Ghazwat al-Khandaq ou al-Ahzab. Al-Ahzab, que seria das tribos, quando vieram com 10.000 soldados até Medina. E o que os muçulmanos fizeram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que aconteceu ali. Foi revelado uma sura completa chamada a sura das tribos, Surat Al-Ahzab, e ali ela explica vários detalhes em relação a essa batalha também e as lições que nós poderemos aprender dela. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre os incrédulos, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre os crentes, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre os hipócritas, para nos ensinar que entre os soldados ou entre as sociedades muçulmanas há os hipócritas, como é que eles podem trabalhar também contra o Islã, contra as pessoas, contra a religião. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina, seja na Ali Imran, na Surat Uhud, ou também na Surat Al-Ahzab, que seria das tribos. Tá, Al-Ahzab ela fala somente sobre Al-Ahzab. Surat Ali Imran também ela fala sobre os incrédulos, principalmente Ali Imran, na batalha de Uhud, ela fala sobre os hipócritas, porque os hipócritas tiveram uma grande história ali, que eles deixaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um terço do exército. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita essa questão, né?
Então nós vamos, inshallah, depois passar por essas batalhas que aconteceram através do que foi revelado no Corão e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também nós temos a batalha de Hunayn, que foi citada também na Surat At-Tawbah. Batalha de Hunayn, que seria uma das batalhas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina quando os muçulmanos eram em número grande e de repente eles falaram que jamais alguém poderá nos derrotar. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou eles em prova e os incrédulos vieram de uma forma onde as pessoas começaram a fugir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou as pessoas e depois a vitória veio para os muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala aqui sobre o excesso de força que deixou as pessoas com orgulho e não falaram que nós iremos ter a vitória por causa que Allah está dando a vitória. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: "A'jabat wa yawma Hunayn id a'jabatkum kathratukum", quando vocês acharam que vocês estão em grandes números, falam tughni ankum min Allahi shay'a, vocês não conseguiram fazer o que vocês queriam pela quantidade de pessoas. Aí Allah subhanahu wa ta'ala depois ele fala, e depois que Allah subhanahu wa ta'ala ele permitiu que a vitória fosse aos muçulmanos e ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contra esses incrédulos. E ali tem também uma parte dessa história que é citada na Surah At-Tawbah. E outras histórias que nós poderemos aprendê-la e tirá-la do Corão. Então você tem uma grande parte da história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que está dentro do Corão. Que está dentro do Corão. Dentre elas, na Surah Al-Ahzab mesmo, né? Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre um dos casamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele casou com a Zainab, sobre uma das pessoas que era o Zaid, que era chamado filho de Muhammad, como é que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que uma pessoa adotiva ser chamada pela pessoa que adotou ela de ser chamada de pai. Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina ali, e ele fala quem que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala quem que é Zaid, ele fala sobre... Então tem alguns detalhes que você pega da história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro do Corão. A segunda fonte da história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Sunnah Nabawiyya, que seria a Sunnah Nabawiyya, que seria os hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então nós temos os livros de hadith. Quais são os livros de hadith? Nós temos os livros de Al-Bukhari, nós temos o livro do Imam Malik, que fala sobre os hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esses livros, eles especificam capítulos específicos, dentre eles, que falam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as suas batalhas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como um caráter. E todos os hadith que você lê também nos livros de hadith vai falar algum detalhe da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então você tem os livros do hadith que são Sahih al-Bukhari, são o livro do Imam Malik, são o livro do Imam Muslim, tem Abu Dawood, tem Ibn Majah, tem At-Tirmidhi. Esses são os principais livros de hadith que nós poderemos também tirar algo da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desses livros. Então o Corão, depois vem a Sunnah, depois vem os livros de tafsir também. Os livros de tafsir que são a explicação do Corão, que os grandes sábios eles colocaram. Nós temos alguns livros que falam assim: Sabab al-Nuzul, o motivo da revelação desse versículo. Então ele cita uma história ali e fala: essa história, depois de acontecer, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava ali nessa história, Allah revelou esses versículos. Então você vai ter o que? Várias histórias pelo motivo de que de ser revelado por um motivo, alguns versículos que você vai saber o motivo através desses livros que são Asbab al-Nuzul, que falam sobre o motivo que foi revelado tal versículo ou tal versículo. Então existem também livros que são escritos, que você pega também deles a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem outros livros que são escritos passados pelos Sahaba aos Tabi'in, que são chamados os sinais da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dalail al-Nubuwah, né? Os sinais da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou os milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nós sabemos, quando a gente lê sobre os milagres que aconteceram no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles são se forem a ser contados, eles passam de 1000. Nós já falamos sobre os milagres de todos os profetas que passaram para nós, os 24 profetas que nós citamos, que às vezes tem profetas que tem um milagre, 2, 3, 10, conforme o profeta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se você for contar os milagres dele, eles vão passar de 1000 milagres que aconteceram na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o maior milagre que continuou depois da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o único milagre que restou dos profetas foi o Alcorão Sagrado, o Corão. Ele é o maior milagre que ficou, e ele permanece até o dia do juízo final. Então nós temos, dentre esses livros que falam sobre os sinais da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem um livro chamado um livro do Imam Muhammad Yusuf Al-Firyabi. Ele tem um livro, ele é falecido no ano 212 da Hijra. Tem um livro que é bem conhecido também, que fala sobre os sinais da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Dalail al-Nubuwa al-Bayhaqi. Esse é um dos mais conhecidos, falecido no ano 458. Claro que eles foram escrevendo esses livros, eles pegaram de várias fontes naquela época e eles ajuntaram nesses livros. Esses livros são chamados de Dalail al-Nubuwa. Também nós temos os livros dos Tabi'in. Tabi'in, que são as pessoas que vieram depois dos Sahaba. Tipo o livro de Musa ibn Uqba, que é falecido no 140 depois da Hijra. 140 depois da Hijra. Ele tem um livro que fala sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sira an-Nabawiyya li Ibn Ishaq. Também, esse é um livro de Ibn Ishaq, que é falecido no ano 151 da Hijra. Também ele tem um livro que fala sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem outro livro chamado Sirat Ibn Hisham. Também esse livro também é um livro completo que fala sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então são esses principais livros, além da poesia dos poetas que passavam as poesias que os Sahaba decoravam, e elas foram escritas por completas no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas poesias, tipo, dentre os poetas tinha um poeta chamado Hassan ibn Thabit, que era bem conhecido, o poeta do profeta. Então, os poetas naquela época, eles tinham o quê? Eles faziam poesias e muitas delas eles falavam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, aqueles detalhes falados sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas poesias são coisas reais. Foram passadas para nós, que através dessas poesias também você sabe sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, isso em resumo, mais ou menos, o que nós queríamos falar junto com a introdução que nós já passamos, como era o mundo antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós pegamos a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam através de que fontes, quais são as fontes da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sabermos que a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são de fontes autênticas, 100%, que foram passadas para nós, e nós vamos saber como é que vai mudar a vida das pessoas do mundo inteiro depois da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que nós falamos sobre a vida antes do profeta e a vida depois do profeta? Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como tem no hadith que fala que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele rezava o Fajr e sentava no seu lugar, esperando até nascer o sol, e ele, depois que nascer o sol, por 10, 15 minutos, ele rezava e ia para sua casa. Os seus companheiros, eles sentavam também ali. E os Sahaba, eles passaram para nós que os companheiros, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava sentado ali, e ele ficava recordando Allah subhanahu wa ta'ala. E os Sahaba, eles faziam rodinhas e começavam a lembrar o tempo da ignorância, antes do Islã. E lembravam de questões que eram motivo de dar risada. Eles sorriam, ou eles davam risada, e os Sahaba, eles falavam, e nós olhávamos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ouvindo, e ele dava um sorriso, confirmando aquilo que eles estavam falando, e que realmente, antes do Islã, eles eram assim.
Eram pessoas que não tinham, tipo Umar ibn Khattab, ele dizia, eu lembro, no tempo da ignorância, no tempo antes do Islã, eu tinha um ídolo que eu fiz com as tâmaras e comecei a adorar ele. De repente eu fiquei com fome e eu comi ele. Imagine, a coisa de dar risada, né? Você está adorando um ídolo, de repente você come ele. Isso não tem sentido. E assim, uma pedra que era adorada, de repente essa quebra, ela se quebra, ou cai ou tal. Uma madeira que você adora, de repente essa madeira entra o cupim, ele come ela e tal. Que Deus que é esse que ele é tão fácil de ser destruído, né? Então eles lembravam dessas questões e eles davam risada, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ouvindo eles, ele sorria. E por isso que os ulama, que eles falam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os árabes, dentre as civilizações naquela época, ele foi mandado entre os árabes, mas para o mundo inteiro, não só para os árabes. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nós somente te enviamos para que seja a misericórdia para os mundos, e não para um local só. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nasceu no meio de uma tribo árabe, em Meca, e cresceu ali. Os árabes naquela época, entre as demais civilizações, eles eram a última civilização em relação ao avanço, ao exército, à força, às civilizações que eles tinham. Então eles eram a última civilização, eram os menos privilegiados naquela época. Então se você tivesse 150 povos ou civilizações, os árabes estavam lá no número 150. De repente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em menos de 20 anos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tirou essas pessoas do número 150 e colocou eles em primeiro lugar. Imagine, em pouco tempo, como é que eles foram se avançando até ficaram em primeiro lugar durante séculos e séculos, eles dirigindo o mundo inteiro. E toda a civilização que nós temos, se você voltar para trás, você vai ver que tem uma base dessa civilização que é baseada em ensinamentos islâmicos, que o Islã incentivou as pessoas naquelas épocas a terem esse conhecimento. Nós vamos falar sobre isso somente hoje, sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre a chegada do mês de Ramadã, que falta menos que um mês, menos que 10 dias. É bom nós sabermos, colocarmos uma programação completa no nosso dia a dia, no mês de Ramadã, principalmente uma questão, já que nós estamos falando sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de sabermos como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era em Ramadã. Isso é importante, né? De nós sabermos como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia no mês de Ramadã. Em primeiro lugar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de chegar o Ramadã, ele se contentava, ficava contente e dava as boas novas para os seus companheiros, dizendo para eles: está chegando o Ramadã. E ele dizia no hadith: Inna hada ash-shahra qad hadarakum. Esse mês está sendo presente agora, está vindo. Fihi laylatun khayrun min alf shahr. Tem uma noite nele que é melhor que 1000 meses. Man hurimaha faqad hurim. Aquele que perder essa noite, ele está perdido, ou perdeu muitas coisas boas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia, na primeira noite de Ramadã, já vinha dar as boas novas aos seus companheiros, dizendo, Suffidat fihi shayatin. Os satanases estão sendo acorrentados. Wa maradatul jinn. E os fortes entre os gêmeos também estão sendo acorrentados. Então ficam os pequenos gêmeos, que não conseguem afetar muito, a não ser afetam nas pessoas que têm uma fé fraca demais. Agora, aqueles que têm uma fé um pouquinho forte, ou média e tal, esses gênios e satanases não conseguem afetar neles, porque eles estarão acorrentados. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. Todas as portas do inferno estão fechadas agora no mês de Ramadã. فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٍ. Não tem uma porta em Ramadã que se abre, nem uma porta do inferno. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. As portas do paraíso, elas se abrem.
وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. Não tem uma porta do paraíso a não ser que esteja aberto e não fecha nenhuma porta no Ramadã inteiro. E ele fala: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. E Allah subhanahu wa ta'ala, toda noite, ele tem os libertados do fogo. Então toda noite Allah subhanahu wa ta'ala, ele liberta algumas pessoas do fogo do inferno. 1 milhão, 2 milhões, 100, 10, todo dia ele tem os seus libertadores. Então você tem 30 dias, 30 noites de Ramadã, nas 30 noites tem os libertados do fogo do inferno. Quando nós falamos libertados, isso significa que Allah subhanahu wa ta'ala, quando liberta, ele não devolve mais para o inferno. E a pessoa pode fazer o que quiser. Se Allah subhanahu wa ta'ala citar o seu nome, fulano está entre os libertados, acabou. Você não volta mais para ser castigada. Então por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele incentiva os seus companheiros no mês de Ramadã para dizer-los que, olha, toda noite, se a primeira noite, a segunda, a terceira, você esqueceu, ou você se ocupou, ou você estava distante, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, você tem 30 noites para estar ali, para que Allah subhanahu wa ta'ala, se olhar para você e te liberta, você ficar salva. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dava essas boas noites aos seus companheiros, para quê? Para que eles se envolvessem dentro do Ramadã e praticassem as melhores ações. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele olhava para a lua um dia antes de Ramadã, incentivava os seus companheiros e ele ensinava, quando as pessoas vissem a lua, para fazerem um dua: Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wal salamati wal islam. Ó Allah, que faça com que essa lua ela venha, se inicie com a segurança e paz para as pessoas. Então ele pedia para que Allah subhanahu wa ta'ala espalhasse a segurança, espalhasse a paz no mundo. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, dentro do Ramadã, antes de chegar ao Ramadã, ele ensinava os seus companheiros para não jejuarem um dia ou 2 dias antes da chegada do Ramadã. E aqui a gente incentiva as irmãs, aquela que tiver alguns dias do Ramadã passado que não jejuou e ainda não conseguiu repor, é o momento agora. Você pode repor na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, qualquer dia. Tá importante que chegue o Ramadã e você não tenha nenhum dia ainda, nenhum dia que deve repor, né? Então, se você completou, alhamdulillah. Agora esses momentos aí são momentos de você esperar o mês de Ramadã, esperar o Hilal, a lua nova, para que entre o mês de Ramadã. Dentro de Ramadã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até ele ensinava a gente como comer. E ele dizia: La tazalu ummati bi khair. A minha nação, ela fica o quê? Ela estará sempre nas melhores condições. Ma ajjalu al-iftar wa akharu as-suhur. Se eles adiantarem o iftar, tipo, deu adhan, não posso esperar, ficar lá esperando e falando: não, deixa mais um pouco, eu vou deixar mais 10 minutos, mais 5 minutos. Para que você está deixando esses 5 e 10 minutos? Para ter a certeza. Não, a certeza já entrou o Maghrib. Se entrou o Maghrib na certeza, então o melhor é o que? É esperar mais um pouco? Não, mas não é melhor esperar? Não, o melhor, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo, é você já quebrar o jejum, é você ser pontual, tá? E o suhur, é melhor eu comer antes, então meia hora antes do suhur, de fazer o adhan do fajr, eu já paro de comer, escovo os dentes, tal, eu bebo água e fico lá esperando. Não, melhor você atrasar. Antes do adhan, por um pouco, você já sabe, hoje nós temos o relógio, você já tem o horário, né? Então, que seja pontual ao quebrar o jejum e pontual ao comer também no suhur. Esse é o melhor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: a minha nação, ela estará sempre beneficiada por Allah se ela fizer a quebra de jejum no horário e o suhur também no seu horário. Quer dizer que no seu devido horário. Se é 5, é 5. Às 5h30, é 5h30. Não espere 5h35. Aqui o suhur, 5, é 5. Não é 4h30 ou 15 para 5. Não, é 5. Tudo bem? Isso é melhor. Tá? E se eu quiser esperar? Não há problema, mas você está contrariando o quê? A sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e aquilo que ele fazia.
que o profeta Muhammad ele fazia isso. O profeta Muhammad dentro de Ramadã, ele aumentava suas adorações. Ele aumentava suas adorações. Até a hadith Aisha radhiyallahu anha, a esposa do profeta Muhammad sallallahu, ela dizia que quando chegava os últimos 10 dias de Ramadã, o profeta Muhammad sallallahu, ele não dormia, acordava as esposas e ele ficava praticando as orações durante a noite toda. Até na recitação do Corão, o profeta Muhammad sallallahu, dentro de Ramadã, ele recitava mais, ele dobrava a sua leitura dentro do Corão, dentro de Ramadã, em relação ao Corão. O profeta Muhammad sallallahu era conhecido, ele era muito generoso. E os Sahaba eles falavam, e quando chegava Ramadã, a generosidade do profeta Muhammad sallallahu aumentava. Ele parecia aquela ventania forte, né? Ele fazia tudo aquilo que ele poderia fazer de bem para as pessoas, para aconselhar, para ajudar, para dar uma caridade, para fazer o bem. O profeta Muhammad sallallahu dentro de Ramadã, ele fazia as maiores batalhas que aconteceram com o profeta Muhammad sallallahu foram em Ramadã. Batalha de Badr foi em Ramadã. A batalha da conquista de Meca foi em Ramadã. Quer dizer que o Ramadã, o profeta Muhammad sallallahu nos ensina, não é o mês da pessoa ficar com preguiça e falar, olha, agora eu vou dormir só, descansar. Não. Sabe o que é batalha? É você sair da sua casa, você carregar uma arma, você enfrentar um inimigo, mesmo você não tendo as condições como foi na batalha de Badr, o profeta Muhammad sallallahu, ele e seus companheiros, e foram eles 315 pessoas enfrentando 1000 pessoas, foi em Ramadã. No Fatah Makkah também foi em Ramadã, e eles tiveram nas duas batalhas a vitória. O profeta Muhammad sallallahu nos ensina que em Ramadã, no jejum, ele não veio para deixar as pessoas ficarem com preguiça, ou as pessoas ficarem, olha, agora é tempo de descanso. Não, é o tempo da adoração, é o tempo da aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, é o tempo de você saber que se abriram as portas do paraíso, eu quero entrar no paraíso. É o tempo de você saber que se fecharam as portas do inferno, eu quero me afastar do fogo do inferno. É o tempo de você saber que toda noite tem as pessoas que serão perdoadas por Allah subhanahu wa ta'ala, para você ser perdoada. Então o profeta Muhammad sallallahu nos ensinava dentro de Ramadã que nós deveremos estar mais ativos nas adorações do que em outras épocas. O profeta Muhammad sallallahu ele também dava as boas novas para os seus companheiros nos últimos 10 dias de Ramadã, as últimas 10 noites, falando sobre Laylatul Qadr, para que eles ficassem acordados aquelas 10 noites, para que eles se esforçassem na adoração, se esforçassem na súplica, se esforçassem na caridade, se esforçassem no bem. Também o profeta Muhammad sallallahu ele fazia bastante sadaqa em Ramadã. Isso nos ensina, porque a sadaqa, ela, como o profeta Muhammad sallallahu ela apaga um pecado da maneira que a água apaga o fogo. Então a pessoa às vezes ele pode cometer alguns pecados, esses pecados podem te afastar de Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai lá e faz caridades, essas caridades elas vão apagando aquilo que você tem de falhas. Por isso que nós temos no final de Ramadã uma sadaqa chamada Sadaqat al-Fitr, a caridade desse jejum. Por quê? Se você tiver qualquer falha no seu jejum, você estará pagando ali com a sua sadaqa para que o seu jejum esteja completo, sem falha nenhuma. E assim nós deveremos estar no mês de Ramadã, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu ele entrava no mês de Ramadã, ele praticava o Ramadã dessa forma. Até o profeta Muhammad sallallahu ele esticava às vezes, ele ficava de jejum um dia com a noite, segundo dia com a noite, terceiro dia com a noite, sem quebrar o jejum. Imagine, até os companheiros dele, eles viram e perceberam que o profeta Muhammad sallallahu não quebrava o jejum. Eles queriam fazer igual. Ele disse, não, essas são as questões específicas do profeta Muhammad, que as demais pessoas não poderiam fazer, de ele ficar 2, 3 noites sem quebrar o jejum, ficar de jejum durante o dia e noite, 2 ou 3 dias e noites, com as suas noites. Até que o profeta Muhammad sallallahu
ele impediu que eles fizessem, só que eles insistiram, eles disseram: mas nós vimos o Senhor fazer e nós queremos segui-lo. Aí ele falou: mas eu sou diferente de vocês. Allah subhanahu wa ta'ala, ele me sustenta, me dá força. A força que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem é diferente das forças que nós temos. Ele está ligado com Allah subhanahu wa ta'ala 24 horas. A gente se desliga de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem está ligado com Allah, ele tem toda a força. Até que alguns deles insistiram e falaram: mas nós queremos tentar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, no final do mês de Ramadã, quando ele sentiu que eles queriam tentar realmente fazer o jejum e seguir sem quebrar o jejum, aí ele falou: então, que me sigam. Eles ficaram um dia com a noite, outro dia com a noite, e eles sentiram a dificuldade, e de repente apareceu a lua nova, que veio o Eid. E ele disse: se não fosse a lua nova, eu iria cumprimentar mais com vocês, para vocês sentirem por desobedecerem. Essa é uma desobediência dos companheiros, de que eles quererem seguir aos passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas ele queria ensiná-los que tem questões que são específicas dele e não deles. Só que aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina o esforço que ele tinha no mês de Ramadã. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós alcancemos o mês de Ramadã da melhor forma, e que Allah subhanahu wa ta'ala olhe para nós já na primeira noite, e que sejamos perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala, libertados do fogo do inferno, e nós com isso seremos, inshallah, felizes para sempre. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Nós temos 5 minutos, se vocês tiverem